Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio para esta quarta-feira, dia 11 de março de 2020, segunda semana da quaresma, cuja cor é a roxa. Na realidade, eu estou gravando já da passagem de terça para quarta-feira, só atualizando que eu estou atrasada. Geralmente eu gravo um dia antes ou 2 dias antes, mas realmente não deu para manter a regularidade. Novamente estou um pouco atrasada, um pouco só. Bem, então também tenho que pedir desculpas, porque a voz pode estar um pouco também alterada, devido que já é madrugada, né? Mas é que aconteceram umas situações de cunho particular, e até vou compartilhar com vocês, porque esse período quaresmal pode acontecer isso também, então não é pra gente desistir. Eu ainda estou em dívida com vocês, que eu fiquei de passar uns vídeos do padre Duarte de Souza Lara a respeito dos malefícios da nova era e de algumas vertentes, né, que estão se adentrando dentro dos territórios paroquiais por meio de algumas pessoas cheias de boas intenções, mas vale a máxima do senso comum: de boas intenções o inferno está cheio, tá? Então, take it easy, baby, né? Aguentem firme aí, caríssimos. Eu vou procurar e passar para vocês. De qualquer forma, eu estou indicando o canal do YouTube do Padre Leonardo Wagner, que ele colocou 5 dicas importantes de como passar bem o período quaresmal. Não coloquei na minha pasta, mas eu pressuponho que vocês acompanham ele no canal dele, inclusive. Por outro lado, um vídeo que eu queria ter colocado para hoje já, ou para ontem, não foi ainda disponibilizado, que é uma homilia da missa das 7 da manhã, dentro do canal Canção Nova Play. Lá a homilia, a missa, né, que fez parte, tudo, é do padre, agora não lembro se é o padre Leandro, e ele estava denunciando justamente essas pessoas que até se dizem católicos, rezam o terço, mas são terços deturpados, por exemplo, terços marianos deturpados, que falam mal da Igreja Católica, e que parece que é um grupo que existe inclusive lá na cidade de Cachoeira Paulista, que é a sede da Canção Nova. E ele denunciou tudo, e eu estava esperando que a homilia fosse dada upload, mas não. Até o momento só a homilia do padre Evandro, né, que é da segunda-feira, que foi disponibilizado, e mais as homilias do padre José Augusto. Então, assim, o do padre Leonardo Wagner não vou pôr, né, porque eu pressuponho que vocês já se inscrevam no canal dele. Eu tô fazendo propaganda para ele, né? Se inscrevam lá para acompanhar, toque, né, ativa o sininho, esse eu indico. Os outros, que nem do padre Duarte Souza Lara, sobre as questões da nova era, eu vou colocar na medida do possível. E essa outra homilia, que eu espero que até amanhã, quer dizer, até quinta-feira já esteja disponível no Canção Nova Play, eu vou colocar e fazer alguns comentários. Até porque esse padre, né? Porque na verdade eu ouvi pela rádio, então eu não assisti pela TV. Eu ouvi pela rádio. Ele fala um português assim, muito simples, de repente falando, por exemplo, aplicativo, né? Só para você ter uma ideia, ele na parte linguística, ele, né? É uma pessoa simples, do interior, fala assim mesmo. Mas eu cheguei a um ponto que é melhor você ser verdadeiro e fiel a Jesus do que você ficar tendo que a pessoa falou aplicativo, problema. Isso é o de menos nessa altura da vida, tá? Isso não vai desmerecer a pessoa, porque Deus vê os corações, né? Ele não vê a parte externa, ou se você tem algum problema, às vezes disléxico, não deve ser isso, mas pela forma de falar mesmo, né? É a cultura da pessoa, muitas vezes, e, e a gente não pode ter esse preconceito. Inclusive, nesse caso, se você tem preconceito, existe um livro bem bacana chamado Preconceito Linguístico. O autor é Marcos Bagno, Bagno, mas é banho, né? Mas a gente não sabe falar italiano, então para mim fica Marcos Bagno, da editora Loyola, se não me engano. É bom você também mudar os teus conceitos e preconceitos,
tá? Então existe esse livrinho chamado Preconceito Linguístico. É muito bacana para quebrar umas estruturas mentais aí, vale muito a pena, porque às vezes a gente se deixa de ouvir a mensagem, né? Às vezes o Espírito Santo ele se usa das pessoas mais simples, só porque a pessoa falou uma palavra errada. E esse padre hoje ele falou, assim, eu não lembro se o termo era aplicativo, mas, né, de aplicativo mesmo. Mas eu lembro que era uma palavra usual que ele repetiu acho que umas 3 ou 4 vezes de uma forma assim, linguisticamente falando errada. Mas a mensagem está super atual, a mensagem condiz com muitas coisas que os padres em todas as dioceses estão criticando a postura de falso, como diz, cristão fake, né? Se diz que é católico, que é cristão, mas na verdade está falando mal do Papa, levando confusão para as pessoas. Inclusive tem um site que eu também vou indicar, não sei se tem canal no YouTube, eu não cheguei a ver, mas eu conheço o blog deles que até deu uma modernizada de uns anos pra cá, porque fazia muito tempo que eu não entrava, mas eu precisei dar uma entradinha pra ver como é que quantos andava, né? Ele é um site que aparentemente parece esotérico, mas não é, ele é católico, cristão católico, chama arcanjomiguel.net, NET. Ele é um defensor da tradição católica, das devoções, principalmente de São Miguel Arcanjo, de alguns santos que foram sincreticamente abraçados por outras religiões, muitas delas de fundo reencarnacionista, né? Ele é contra isso. Esse site me ajudou num período para esclarecer que certas orações que às vezes você recebe de correntes, sabe aquelas correntes de e-mail, de zap zap, então cuidado com isso. No caso da devoção do Arcanjo Miguel, porque não sei se acontece ainda, até porque né, eu mesmo bloqueei muitos e-mails que eram desses cursos esotéricos e tal, quando me converti, mas rolava muito assunto de faça uma oração, um ritual para o Arcanjo Miguel. Inclusive, imagens de Arcanjo Miguel são esotéricos. Eles são imagens canalizadas, são de artistas que fazem em programas, né, 3D ou programas que deixam bem bonito. Então você vai ver umas estampas assim com um rosto lindo, maravilhoso, mas são imagens de artistas que canalizaram, eles mesmos falam, canalizaram, chegaram naquele produto não, chegou naquela estampa. E tem muita coisa de Nossa Senhora, é chamada de Mãe Maria. Arcanjo Miguel tem um monte, vocês não têm noção da profusão que é. É um dos arcanjos que é muito utilizado no esoterismo e as devoções se confundem, então tem que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado. Mantras, orações de poder lá do Arcanjo Miguel. Então, para evitar esses problemas, se você é devoto do verdadeiro Arcanjo Miguel católico cristão, então entra nesse site chamado arcanjomiguel.net, que é um blog antigo, já tem uns 12 anos, se não me engano, por aí, que visa combater a heresia com relação à devoção, principalmente a Arcanjo Miguel, mas agora ele fala de outros santos, tá? Tá, esse é o segundo ponto. Tem um terceiro ponto que eu vou dar o pitaco. Na minha playlist chamado Notícias, são 3 canais abertos aqui de playlist: Ser Católico, Planner, aí tem um que é para fazer criação de diário, planner, agenda, né? Católico. São ideias apenas, vai beira meio que o artesanato, mas se você é uma pessoa que nem como eu, uma agenda não basta, então são ideias para você organizar a tua parte espiritual, devocional, oracional, etc. Mas você pode também juntar com as coisas da vida, tá? Compromissos, não tem problema. Cada um faz sua divisão. Aí tem uma terceira playlist chamado Notícias. No canal Notícias, eu coloquei, assim, como nesses últimos áudios, né, eu percebi que tem bastante gente fazendo visualização, deve ter feito download, etc, etc. Então ficou aquele tom, né, nervoso da minha parte, né, porque deu mesmo um desequilíbrio, eu fiquei muito chateada, tudo. Então eu ponderei e eu infelizmente nesses dias não, em um dia eu tive momentos bons e depois uma notícia ruim do falecimento de uma conhecida aqui da gente.
que a gente não sabia. Então ficou aquela coisa ruim, né? Tipo, o dia começou super bem e terminou com uma notícia assim muito triste. E aí, eu não vou aqui ficar falando coisas que me revoltam, né? Até porque ninguém merece, não é verdade? Por mais que seja uma denúncia, tudo, ninguém merece estar com eu aqui desequilibrado emocionalmente, né? Porque dá desequilíbrio, gente. Não adianta. Aí eu pensei, vou falar de um assunto aleatório. Qual que é o assunto aleatório? Coloquei 3 vídeos a respeito de como substituir o café. Por quê? Porque a questão da quaresma é sempre bom retomar. Isso eu estava lendo também, né, dentro de canais católicos mais tradicionais, é a necessidade de você fazer o jejum alimentar juntamente com algum jejum tecnológico, jejum, análise de consciência, por exemplo. Vou citar. Você já está deixando de comer carne nas quartas e sextas, ou principalmente nas sextas-feiras, né? Beleza, fechou. Aí você precisa fazer uma mortificação, ou até uma penitência, que é deixar, vamos supor, deixar de comer pão, né? Ou principalmente deixar de tomar café. Só que o que acontece? A questão alimentar, ela também precisa ser prolongada não só no período quaresmal, mas para a sua vida. Porque às vezes você come muito pão, pão doce, chineque. Aqui na minha região do sul é muito comum o tal do pão doce chamado chineque. Ele é um pão mais amanteigado e tem às vezes cobertura de creme por cima, sabe? É um negócio bem louco. Às vezes colocam também cerejinha no meio. Não é sonho, porque a parte mais doce fica em cima, o tal da cuca, né? Cuca parece um bolo, mas na verdade tem aquela farofa, né, de farinha, às vezes coloca banana, coloca uva, ixi Maria, então isso aí é da culinária alemã, polonesa, mas eu acho que é alemã, né? Então, além dos pães doces, tem os pães doces, tem os pães comuns, né? E o próprio pão francês, ele não é muito legal para você ficar comendo. Eu já descobri que me faz mal, aquele fermento faz mal. Abaixa a minha imunidade e fora outras coisas. Só que o café, eu gosto de café, né? Cheiro, gosto de tomar, só que tem que tomar cuidado, né? Nós sabemos que ele também faz mal para a saúde. Quem padece de taquicardia, pressão alta, não pode abusar. E brasileiro toma aquele café forte, né? De caneca. Americano ainda toma aquela canecona de café, mas bem suave, quase um chafé. Então vamos supor que você está querendo tirar o café, definitivamente. Então esse também é um momento propício, né? De repente você reduzir o consumo de café para o resto da tua vida. E aí eu coloquei opções de substituição do café. Além de que o uso do filtro de papel não é bacana. E eu já fiz a experiência de usar o filtro de papel e depois trocar pelo filtro de pano de algodão. Tá na internet, quem costura aí vai encontrar os moldes, como fazer. E eu fiz assim meio na pressa. Ficou meio umas rebarba, mas até o gosto do café muda, viu? Ele tira a acidez. Existe uma diferença entre você fazer o mesmo pó de café no filtro de papel e no filtro de pano. Sendo que o de pano você lava, seca no sol bonitinho, não tem problema. Problema. Olha o preconceito linguístico, tá? Às vezes eu falo assim para chamar atenção mesmo, tá? E aí, assim, por incrível que pareça, veio uma memória e tem a ver um pouco com esoterismo. Eu já vou explicar o porquê. Eu tinha uma amiga, eu não converso mais com ela, mas a gente era amiga no período da faculdade, isso tem uns 25 anos já, e ela era dessa linha da pá virada, né? Nova era total, assim. Tanto é que se tornou professora de yoga, enfim, não sei mais o que aconteceu com ela. Sei que a vida dela, ela tá em Portugal, a última notícia que eu tenho. Mas a gente deixou de ser amiga porque cada um tomou seu rumo religioso, né? Ela seguiu pelo esoterismo e eu segui, graças a Deus, por esse aqui. Mas foi com ela que eu aprendi essa questão do café de cevada. E aí ela falava, porque a gente era historiadora, né, de turmas diferentes, e aí numa conversa casual ela falou, e ela também, ela
tinha uma amiga muito querida que entrou como freira de clausura. Eu acho que essa amiga dela se tornou carmelita. Ela sofreu e tudo tal, e ela comentou comigo que os padres e as freiras e os monges não tomam café para não dar, eu vou falar bem a verdade, para não dar excitação no corpo, porque a cafeína ele dá uma acelerada, né? Aí mas então o que eles tomam? Não, tomam um café de cevada. E aqui na minha cidade é muito comum nos mercados um pacotinho bem pequeno, café de cevada, perto dos pós de café. Qualquer mercado pequeno, médio, grande, tem lá o seu pozinho com várias marcas de pó de cevada. E eu nunca comprei, porque eu ficava aquela conversa na cabeça, né? Nossa, minha amiga falou que só o padre que toma o café de cevada. Só que eu acho que eu andei percebendo que os padres não sabem da existência do café de cevada, né? Então, o que eu vou fazer? Bom, não sou padre, mas sou consagrada. Amo café, né? E tenho pó ainda, não sei o que eu vou fazer, acho que eu vou tomando devagar, bem fraquinho, né? Como penitência, eu tô fazendo um café bem fraquinho. No saquinho de pano também, porque dá uma economia enorme. Né? Aqui custa R$ 4 o pacote de filtro. R$ 3,99, às vezes R$ 2,99, mais baratinho, o pacotinho, né? Aí eu já dispensei, não compro mais filtro. Mas eu ainda tenho pó de café. Mas a minha próxima aquisição vai ser o pó de cevada. Ele é um pouquinho mais caro, inclusive, né? Porque é pequeno, tal, menos gramas lá, mas acho que compensa. Mas eu coloquei então, retomando os vídeos do Ser Católico, desculpa, não é Ser Católico, do Notícias, outras opções de café. Inclusive um canal que eu sigo, não são todos os vídeos que eu concordo, que eu já fiz da moça lá do Pensando ao Contrário, mas tem umas coisas bacanas, dá para aproveitar. Ela é ativista, né, nessa parte ecológica, na parte mais assim vegetariana, etc, etc. Mas assim, eu gosto bastante do que ela fala, são vídeos longos, mas ela dá boas opções, tá? Outro vídeo que eu coloquei lá é o café de açaí, que é muito comum no norte do país, lá na Amazônia mesmo, né? E também é interessante observar na reportagem que a pessoa, tadinha, o café lá é muito caro, deve ser o mesmo valor que eu pago aqui, que nós pagamos aqui R$ 8, 7 e pouco, 9, 12, né? Tem questão do frete, então lá deve ser uns R$ 12 um pacote. E eles tentaram várias opções até chegar no coquinho do açaí. Então vamos supor que você tem um pé de açaí, você pode fazer café, tá? Tem outras reportagens, agora como fazer eu não coloquei porque eu não achei. Agora, o outro vídeo é café da semente do quiabo, que na verdade eu não fiz, mas eu tenho um desejo enorme de fazer. Porque assim, quiabo até cresce na minha região, tá? O problema é que não tem um sol forte para esturricar ele, para secar bem secado. Olha o termo, secado, bem secado. E a moça que fez é do interior do Nordeste. É do interiorzão do país aí. Não sei se é de Minas, de Goiás ou do Nordeste. Sei que ela tem um sotaque bem forte, dá pra ver que a casa é bem humilde, ela faz no fogo, né? No fogão a lenha. E diz que é terapêutico. Então vamos supor que eu tô falando com alguém que mora numa região que quiabo dá que nem mato. E você consegue secar e malhar como feijão. Você não precisa jogar a semente fora. Você vai lá, tosta ele como se fosse café e moe, beleza, fechou. Como diz uma amiga minha, fechou o caroço, né? Faz um teste. Eu não sei quais são os benefícios, mas diz que no vídeo que eu coloquei, a menina disse que a avó fazia, disse que tinha gente que tomava como se fosse remédio, porque, né, pensa bem, no interiorzão lá do sertão, não chega nem Novalgina, né? Então você vê como é que é o negócio. Vai saber. Então é uma outra opção. Vai que você não gosta do quiabo babando no frango. Então tem essa opção aí de café de quiabo. Pra ver, né? Como brasileiro é bem humilde. Tá bom? Então assim, então fica essas opções. Café de cevada, para você tomar na substituição do café,
que é o mais comum nos centros urbanos de você encontrar. Vai que você é consagrado, você conhece um padre, o padre é viciado em café, você começa a fazer café de cevada para ver se desintoxica ele lá, né? Desintoxica o corpo. Porque realmente a cafeína, e assim, não adianta trocar por chá, porque muitos chás têm cafeína, tá? Então, a cevada torrada não tem esse problema. É que nem substituir cacau em pó por alfarroba, até tinha esquecido desse detalhe. A alfarroba não tem as mesmas propriedades do cacau, 100% cacau, tá? Então, existem algumas situações aí que você pode fazer substituição. E outra coisa que a menina do Pensando no Contrário fala, acredito que também o cacau, a extração do cacau e a extração do café, de repente se utiliza de trabalho infantil, trabalho escravo, porque na verdade o café não é só aqui do Brasil, né? A gente não sabe as realidades, muitas vezes o Brasil importa café, traz café para cá, sei lá, traz cacau também, a gente não sabe as condições de trabalho. É que nem roupa muito barata, ou até essas roupas de marca, de departamento. Às vezes se utiliza até de trabalho escravo, né? E a gente não pode ser conivente com essas coisas. Mesmo que diga, não, eu não sei, eu estou comprando. Não, se você sabe, a partir do momento que você sabe de alguma coisa estranha, melhor não comprar mais. Né? Tem algumas lojas de departamentos que eu deixei de comprar porque já quantas vezes que não tem história de que se utiliza de trabalho escravo de imigrantes da própria América Latina que estão aprisionados em São Paulo, até nos centros aí, outros centros urbanos, fazendo confecção e usando e abusando dessas famílias, né? Às vezes famílias inteiras. Parece até coisa do século XIX, do tempo da Revolução Industrial, primeira fase ainda. Famílias inteiras só voltam a morar no barracão, trabalha 24 horas por dia, o salário é alimento, não tem nem dinheiro. Não pode sair também, porque senão você... aquelas coisas, parece até prostituição mesmo. É trabalho escravo, prisão mesmo, entendeu? Então é isso. Então o Pitaco de hoje, deu 22 minutos aqui o papo, vários assuntos que eu tratei, né, que foram desde as frustrações do dia a dia, ao preconceito linguístico, as homilias e outros assuntos que eu ainda vou pôr, e a substituição do nosso amado café, mas que na realidade pode trazer problemas aí, pode causar um AVC, um infarto, taquicardia. Você não pode ficar tomando muito café. E eu sei que chafé não vai, né? Eu já tô acostumado, né? Mas eu tô já pensando em trocar, como eu falei recentemente, nem comer chocolate mais. Mas é difícil, né? Então hoje aconteceu essa situação, acabei comendo um tablete de chocolate. 60% cacau. Mas é chocolate, né? Então tem que começar a cortar. Ah, não deu. A quaresma, meu Deus, tá indo por água abaixo, né? Mas coragem, né? Coragem a todos nós. Então vamos para a leitura do dia, tá? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículos 18 a 20. Naqueles dias disseram eles: Vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias. Um sacerdote não deixará morrer a lei, nem um sábio o conselho, nem um profeta a palavra. Vinde para atacarmos com a língua e não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. Atende-me, Senhor, ouve o que dizem meus adversários. Acaso pode-se retribuir o bem com o mal? Pois eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que fui à tua presença para interceder por eles e tentar afastar deles a tua ira. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no 30 com o refrão: Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, o Deus fiel. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Ao redor todas as coisas me apavoram, ouço muitos cochichando contra mim. Todos juntos se reúnem, conspirando e pensando como vão tirar minha vida. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus.
A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Aclamação. João 8, versículo 12. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. O evangelho de hoje está em Mateus capítulo 20, versículos 17 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. E Jesus perguntou: Que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhe: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isto, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e eu vou finalizando por aqui mesmo, até porque o áudio já ficou longo e eu dei muito pitaco já no começo, né? Então, assim, eu vou pedir desculpas pelo tom exaltado que os últimos áudios tomaram, mas realmente eu me senti muito envenenada com o que aconteceu, me desestabilizou emocionalmente falando. Demorei um tempo para me recuperar e ainda para piorar tive que lidar com outras situações que foram encavalando durante os últimos 2 dias também. Porque foram situações alegres, aí de repente veio uma situação triste e a gente não está tendo tempo para assimilar as informações, né? E então não sei se o mesmo está acontecendo com você, mas aí sobre isso eu acho que eu prefiro até comentar no próximo áudio de amanhã, da quinta-feira, para estar colocando, né, de repente uma palavra de autoajuda, né, de autorreflexão para dizer, olha, você não é o único alienígena da face da Terra que está com problema, né? No sentido assim de que uma hora tem uma coisa boa e de repente você é frustrado, acontece uma situação frustrante e depois uma notícia ruim. É que realmente não está dando conta, tá? Então fiquem em paz, na paz de Cristo, uma ótima semana para todos vocês e fiquem na proteção da Sagrada Família, principalmente de Nossa Senhora e São José.